Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Orlando, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para vir aqui ao Empresário Cast. E então, para quem não te conhece, eu ia te pedir que te apresentasses para as pessoas saber quem é que é o Orlando Oliveira, por favor. Muito bem, bom dia, obrigado pelo convite. Orlando Oliveira é um minhoto, acima de tudo, que ao longo dos anos tem feito os possíveis para ajudar a desenvolver o mercado empresarial no Alto Minho. Naturalmente e por razões óbvias, a parte da área imobiliária surgiu nas nossas vidas e pronto, e é a partir desta consciência e deste estar na vida que temos vindo a trabalhar o nosso estar neste mundo, mas também contribuindo para o desenvolvimento social e urbano das nossas sociedades. Ok, isso é muito bom. Portanto, mas para as pessoas conhecerem um bocadinho mais a tua trajetória, o que é que tu começaste por fazer antes de tornares empresário? Não sei se começaste logo por ser empresário ou não. Como é que é essa história até seres empresário? É uma pergunta curiosa. Eu em particular, sendo uma pessoa de Valença do Minho, e quem conhece Valença historicamente, especialmente no pós-25 de Abril, foi uma cidade onde proliferaram os comerciantes. Okay. Ou seja, quase todos nós ou somos filhos de comerciantes ou éramos filhos de contrabandistas ou um misto das duas, não é? Interessante. E como qualquer cidade raiana, esta relação entre norte de Portugal e Espanha sempre foi muito próxima e sempre, mesmo no tempo da ditadura, estimulava o comércio entre as duas partes. O que eu quero dizer com isto? Que na minha veia, na minha vertente de filhos de comerciantes, a mentalidade empresarial já desde muito pequeninho foi surgindo, não é? E pronto, e foi com base nessa forma de estar na vida e de ver os pais, os familiares, os amigos, etc., que fui crescendo. Claro que depois os primeiros trabalhos, a parte também da formação académica, acaba por estruturar aquilo que é um caminho que depois se vem fazendo e se vem trilhando ao longo da vida. Ok, Orlando, mas qual é que foi o momento decisivo, que resolveste empreender? Qual é que foi o momento que disseste, eu vou ser empresário? Houve um momento assim? É assim, não posso dizer que houve um momento certo, chave. Foi um conjunto de factores, já mesmo na parte universitária, em que levou a isso. Lembro da primeira empresa, do primeiro projeto empresarial do qual eu fiz parte, ainda no primeiro ano da universidade. Eu na altura estava a estudar design e surgiu esse desafio num conjunto interessante de sinergias, não é? Que vivíamos num ambiente académico, de relações interpessoais, de amigos e conhecidos, e lembro-me que nesse primeiro projeto tínhamos um advogado, um deputado, um colega que na altura já era comercial e foram buscar a mim por ser da parte do design. Ou seja, do ponto de vista, na sua essência, na lógica, a combinação estava ótima. Digamos que esse foi o primeiro projeto empresarial. Claro que tudo isso, juntamente com outras vivências que vamos tendo, vai estimulando ao longo dos tempos aquilo que é a nossa visão da vida e do mundo. Numa outra perspectiva, nós quando estamos ligados às indústrias da criatividade, do design e da imagem, naturalmente também somos criadores e somos fazedores de ideias e de projetos. Okay. Isso acaba sempre de estar na nossa vida, que é
criar coisas novas, fazer coisas novas. Ok. E o teu primeiro negócio foi logo na área imobiliária? Não, digamos que depois desta primeira experiência, que na altura era um projeto ligado era nos primórdios da internet, não é? Ok. Era uma empresa ligada à parte da internet, fazer páginas de internet e coisas assim. O projeto na altura não durou muito tempo, mas lançou as raízes daquilo que seria depois, nos anos seguintes, a vida empresarial. Depois a seguir, e na parte mais final da universidade, surgiram outros projetos mais ligados à parte do design e da criatividade, e digamos foi um avançar. Quem me conhece desses tempos, e às vezes tenho amigos que ainda referem isso, eu tinha sempre vários projetos em simultâneo, porque isto é uma vantagem de ser designer, de ser um criativo, é que em poucas horas tu crias um projeto, não é? Claro que depois é preciso a consolidação, a parte mais empresarial, plano de negócio, etc. Mas para quem é criativo, em poucas horas tu crias não é um modelo, mas crias as bases daquilo que pode vir a ser um modelo. E criatividade era o que não me faltava, graças a Deus. Espetáculo. Diz-me uma coisa, Orlando, que lições aprendeste nesse momento? Ou seja, os primeiros projetos, quais foram as grandes lições que tu tiraste daí, não é? Que depois te ajudaram a ter o sucesso que tens hoje em dia? Assim, se por um lado o ter ideias, ter o estímulo das ideias, reagir a elas e desenvolvê-las é fundamental, depois numa segunda fase é importante ter os parceiros certos, sejam parceiros internos do próprio negócio, seja parceiros externos, não é? E depois logo de seguida ter uma visão clara do negócio, do plano de negócios, do caminho a seguir e ter os objetivos bastante bem definidos. Qualquer uma destas áreas tem que funcionar interligadas. Porque não basta eu ter um plano muito bem definido quando depois eu não tenho o produto, chave para o mercado, nem os parceiros, nem as ferramentas ou os recursos necessários que depois vão sustentar todo esse crescimento que é necessário e é fundamental. Pois, porque lá está, desde a criação da ideia até ao nascimento do negócio, nós temos várias fases, não é? Então, há uma primeira fase onde o empresário é capaz de desenvolver a ideia, desenvolver o conceito e começar ele próprio a trabalhar. Mas depois ele vai ter que obter equipa. Portanto, e aí começam a entrar outro tipo de desafios, e é o obter equipa tendo rentabilidade no negócio, não é? Ou seja, como é que eu, então, tenho uma ideia, vou implementar essa mesma ideia. Numa primeira fase, a maior parte dos empresários portugueses, não é? Começam a operar basicamente sozinhos, a maior parte, não são todos, mas a maior parte, mas depois é preciso começar a ter equipa. Portanto, e dentro disso, naturalmente, vem então os desafios de ter um negócio rentável, ou seja, de forma que os custos possam ser pagos, ter a estruturação para que as pessoas, à medida que a equipa cresce, saibam o que é que têm que fazer, porque numa primeira fase há uma pessoa, duas pessoas, a comunicação entre elas é muito fácil, mas depois quando a família começa a crescer, os procedimentos, os processos começam a ser mais exigentes. Orlando, passando disso, há um momento que tu, então, dentro da tua carreira empreendedora, olhas para o modelo de franchising. Portanto, ou seja, os primeiros projetos que tu fizeste num formato mais pessoal, mas a determinada altura tu olhas para o franchising. Porquê que tu olhas para o franchising? Porquê que tu não continuaste a empreender só de forma isolada, vamos dizer assim, e olhas para o franchising? Porquê que esse passo acontece? Numa primeira fase do desenvolvimento dos projetos, da parte empresarial, eu tive várias iniciativas autónomas em que, ou por um lado, não careciam das mais-valias de estar numa rede, ou então porque ainda não estavam nessa fase de maturidade. O que é certo é que realmente, a partir do momento em que entrei na área imobiliária, em que criei a marca Fox River, há cerca de 15 anos, logo desde o primeiro momento sentimos que estávamos numa área de mercado
diferente e que as sinergias eram importantes. Ok. E desde o minuto zero, ou desde o primeiro minuto, digamos assim, ponderou-se claramente o trabalhar em rede. Do ponto de vista da criação do projeto, o que era a imagem, a estratégia, o cuidado que era necessário ter com a criação da marca, tivemos logo esse cuidado e após uma primeira análise decidimos avançar com marca própria. Ok. Nessa fase, que durou 2 a 3 anos, Ok. todas Onde era só a marca Fox River. Exatamente. Era só a vossa marca, 2, 3 anos. Só que o logotipo era o nome e o logotipo era tão envolvente e bonito que as pessoas perguntavam, claro, o nome Fox River, né? Perguntavam, isto é algum franchising americano? Como é que arranjaste esse franchising? Não é? Pronto. E claro, explicava. E nos meios pequenos isso ainda acontece mais. Exatamente, não é? porque realmente a marca destacava-se pela estética nesse sentido e também pelo nome. Mas claro, rapidamente ao fim destes 2, 3 anos, de desenvolvimento, sentimos que numa área como a nossa do imobiliário, as sinergias de rede, as mais-valias que o trabalhar numa equipa, numa rede mais abrangente, mais alargada, conseguimos ter meios, ferramentas e uma disponibilidade de produto muito maior do que se estivermos isolados cada um no seu cantinho. E foi nesta reflexão, acho que é a palavra correta, que rapidamente tomamos consciência de que seríamos maiores e mais fortes estando numa rede do que estando, digamos, sozinhos de uma forma mais isolada no mercado. Sim. Eu falo muito daquilo que quando eu comecei a liderar a multinacional que eu liderei, a Coates, na altura eu tinha 24 anos e já estava muito sobre liderança, sobre gestão. E uma das coisas que eu li na altura chamavam-lhe o isolamento do poder. E eu percebi o que é que aquilo queria dizer, porque quando nós estamos numa determinada posição, a verdade é que comunicarmos com as nossas equipas é crucial, não há questões sobre isso, é absolutamente crucial, mas há coisas que nós não podemos comunicar com as equipas, que nós não podemos falar com as equipas, não é? Nós somos sempre o elemento forte, não é? O elemento que motiva, o elemento que inspira, o elemento que lidera, e então há sempre esta questão de que há vários assuntos, quando nós estamos a liderar, quando nós estamos no poder, há um isolamento de vários assuntos que não podem ser falados com as equipas, e dentro disso eu acho interessante esse ponto que estás a colocar, Orlando, porque tu disseste, lá está, eu também usei essa expressão, a questão do empresário isolado, ou seja, que a gente pensa assim, essa expressão por um lado faz sentido, por outro lado para quem não está tão por dentro isto faz menos sentido, mas quando nós estamos numa rede de franchising, esse conceito desaparece, não é? Entra um novo, não é? Que é o empresário em rede, não é? E desaparece a figura do empresário isolado. E realmente é uma das coisas que eu pessoalmente mais aprecio no franchising, é exatamente essa questão do empresário em rede, onde nós temos N empresários, dezenas de empresários que partilham as nossas dores, as nossas aspirações, os nossos objetivos, ou seja, temos todos um objetivo em comum e estamos todos sentados ao mesmo nível da cadeira. Portanto, e dentro disto nós podemos, entre todos, partilhar, aprender, discutir e, naturalmente, a extração que sai quando nós podemos ter conversas e discussões com empresários que estão ao mesmo nível que nós, no mesmo setor de atividade, há um valor acrescentado que não existe na tal situação do empresário isolado. Exato. E também há aqui um fator importante, que é estar numa rede, também temos que estar mentalmente preparados, abertos, diria quase de coração aberto, para esse desafio, porque ao contrário do que referiste muito bem, de uma liderança mais individual, está muito mais centrada na pessoa e na sua, não quero dizer egoísmo, mas em si próprio, não é? Sim. Estar numa rede, temos que estar abertos
a dar também, não é? Porque isso sim. que é daí é que advém as mais-valias de estar numa rede. Exatamente. Porque uma rede, seja ela em que área for, não é só o contributo do know-how da marca mãe, é fundamentalmente todos os pequenos contributos que todos dão, em que temos uma rede que tem que ser forte, mas depois também temos, por vezes, pequenos laboratórios que vão trabalhando e que depois vão aportando os casos de sucesso, não é? Para incorporar naquilo que é a marca mãe, digamos assim. E quando todos partilhamos desta humildade e desta vocação e desta dedicação, seguramente que a floresta, que é disto que estamos a falar, sai muito mais fortalecida, em vez de estarmos a olhar só para o nosso cantinho. Sim, esse é eu gostei de teres trazido isso, provavelmente é um ponto muito importante que às vezes as pessoas que estão de fora não têm consciência, não é? Que é o aporte de uma marca, de uma rede, não é o aporte do Master. O Master tem um papel, mas o aporte é essencialmente dos parceiros que partilham a marca, que cada um deles tem um contributo e que este contributo naturalmente é um somatório que favorece todos, não é? Porque hoje é a pessoa A que dá um contributo, amanhã é a pessoa B que dá um contributo, e no meio disto tudo não é uma pessoa apenas isolada à procura do resultado. E há uma situação que para mim também é bastante importante e até pensava que também queres falar sobre isso, que é, às vezes quando nós estamos a liderar alguma coisa, às vezes o ego pode-se apoderar de nós, não é? Ou seja, e o ego é um grande inimigo. E quando o ego se apodera de nós, ele traz em conjunto com o ego uma característica que há pouco falávamos noutro contexto, que é a característica da miopia, não é? Ou seja, portanto, muitas vezes o ego tem miopia, então, ou seja, as pessoas que se enchem de ego não veem as coisas tão claramente, e quando nós estamos numa rede, naturalmente nós partilhamos do orgulho daquilo que nós fazemos, mas é mais fácil nós vermos as situações porque somos dezenas de empresários. Há outro ponto também que há pouco quando estavas a falar tocaste ligeiramente, que é a questão de que, ou seja, as decisões são partilhadas, não é? Ou seja, quando nós temos uma empresa que não partilha uma marca, portanto, ou seja, o empresário é dono de todas as decisões, a responsabilidade é só dele, mas quando nós estamos numa rede, naturalmente há várias questões de que nós vamos seguir um determinado caminho. Isto quer dizer que, por vezes, há pessoas que podem estar mais de acordo, outras podem estar menos de acordo, mas então significa também que nós temos que ter esta capacidade de coexistir com outras opiniões e de seguir um rumo que às vezes pode não ser 100% o nosso rumo, mas que no fim lá está, com um objetivo comum. Como é que tu vês essa parte, Orlando? É engraçado que perante desafios, não é? Uhum. Perante situações, eu não diria adversas, mas diferentes, às vezes não é fácil, mas é importante e é benéfico. Por exemplo, quando temos que dar, como se costuma dizer, a mão à palmatória, para reconhecer que se calhar uma pequena ideia que está ali nova a surgir, que vem em confronto com algum procedimento que temos nas nossas empresas, é melhor e é mais vantajoso. E então, às vezes, porque numa gestão mais tradicional, as regras são ditadas de uma certa forma e tem que ser assim. Porquê? Porque sempre fez assim, tem que ser assim, não é? E às vezes não é qualquer um que tenha esta humildade de reconhecer realmente este novo colaborador que entrou agora na empresa há pouco tempo, que tem aqui umas ideias que isto ainda vai destabilizar, mas às vezes não, às vezes são ideias boas, é um sangue novo que é positivo e é benéfico, e isto também ajuda as empresas a evoluírem. Portanto, não podemos dizer que, por um lado, há regras que têm que ser sine qua non para todo o sempre, não é? Nem todas as ideias novas que surgem têm que ser incorporadas. Ao fim e ao cabo, o nosso dia-a-dia da gestão é isto, é um conjugar,
não é? De algum rigor e de alguma metodologia que dá estabilidade estrutural à empresa, mas também incorporando as novas ideias, porque o mundo é um mundo em transformação. Exatamente. E mais fortes são aqueles que se vão adaptando aos novos desafios. E na área imobiliária tem sido impressionante. Evolui a uma rapidez muito grande. O que nós comercializamos hoje em dia praticamente é a mesma coisa de há 1000 a 2000 anos atrás. É uma casa para as pessoas viver. Sim. A casa não é muito diferente, continuam a ser 4 paredes e pouco mais. Orlando, deixa-me interromper-te, porque eu quero aprofundar um bocadinho esse assunto que agora passaste, acerca do negócio em si, da mediação e do produto que no caso a Uno exerce do mercado, mas eu só queria aqui colocar um ponto antes para depois aprofundarmos essa parte, que é porque é que selecionaste a Uno como uma marca parceira para o teu negócio? Já tinhas 3 agências com a ambição de crescer mais, portanto já muito sucesso, e selecionaste a Uno. Qual é que é a razão por trás de teres elegido a Uno para ser a tua parceira neste negócio? Curiosamente, a melhor resposta que posso dar a essa tua pergunta é o que eu acabei de dizer há um bocadinho, porque a Uno representou literalmente o player que está no mercado há menos anos, mas com uma juventude, com uma dinâmica e uma energia muito boa, impressionante, e foi isso que nos surpreendeu e que nos atraiu ao ponto de optarmos pela marca Uno, que lhe reconhecemos todo um potencial que é muito saudável nos desafios que temos e teremos sempre pela frente. Precisamente, e é agora que eu queria falar sobre isso. Muito obrigado, Orlando, que é estes desafios do mercado imobiliário hoje em dia, não é? Ou seja, quais é que são as dores do mercado imobiliário, quais é que são as dores das pessoas que são os clientes reais, as pessoas que vendem as casas, as pessoas que compram as casas, quais é que são esta evolução que aconteceu ao longo dos últimos anos para ser tão relevante o tipo de serviço que a Uno defende e que vocês defendem? Nós temos aqui várias perspectivas e elas querem ser analisadas no seu devido enquadramento. Okay. Mas, por exemplo, um fator bastante importante hoje em dia, ou até posso referir 2. E estão os 2 interligados, é o tempo e a gestão da ansiedade. Okay. Quem tem um imóvel para vender, e até mesmo quem quer comprar um imóvel, o mundo hoje em dia é feito em alta velocidade. Eu lembro-me de clientes há 10, 15 anos atrás, há 15 mais concretamente, que diziam a questão do tempo, não é? O mercado, isto não se vende, não é? Não se vende. Ou seja, clientes que às vezes tinham um imóvel para vender há 2, 3 anos, ok, não é? Parado, sim, vocês não conseguiam vender, sim. Pronto, e não conseguiam vender. E às vezes diziam, isto está parado. E não estava. O que é certo, todos os dias se fazia negócio. Exatamente. A questão da percepção do tempo, e hoje em dia mesmo nas nossas formações tocamos muito nesse aspecto, a percepção do tempo, da rapidez e da expectativa era diferente. Ou seja, o que é que acontecia? Eram proprietários que tinham imóveis mal adaptados às necessidades do mercado daquele momento, fosse pelo preço, fosse às vezes pelo estado de conservação do imóvel, não é? E nunca ninguém terá tido a coragem de dizer àquela pessoa, não, o mercado está bom, vende-se nesta ou naquelas circunstâncias. E hoje em dia, com a velocidade da tecnologia, isso é ainda maior. Ou seja, é mais visível. É mais visível, porque nós podemos ver um cliente que acha que 6 meses ou 1 ano é um prazo razoável para vender um imóvel, certo, não é? E se isso assim for, estará super contente. E há outro cliente que se calhar 1 mês ou 2, não diria que é muito, mas quer fazer um negócio em 1 mês ou 2. Exatamente. Por outro lado, a questão da ansiedade também está muito associada ao tempo. Portanto, não há, digamos, uma linha orientadora para todas as pessoas, temos é que nos adaptar
à expectativa das pessoas. Isso é muito mais fácil quando estamos numa rede em que privilegia, acima de tudo, a qualidade do serviço, a qualidade do serviço que presta. Claro que esse depois serviço é adaptado à expectativa e à ansiedade de cada uma das pessoas. Porque, claro, porque um imóvel, do ponto de vista do mercado, é um produto. Sim, é? Ele terá que ir para o mercado na sua melhor performance. E aí é que está um dos grandes desafios que nós temos que lidar no dia a dia, e às vezes não é só uma questão matérica, é uma questão também de atitude, e é isso que depois vai determinar os processos e os resultados desses processos. Pois, porque aí, lá está, é um assunto muito interessante, não é? Falarmos aqui, se calhar, um bocadinho, vamos entrar aqui um bocadinho no imobiliário propriamente dito, porque os imóveis, há uma característica que às vezes as pessoas não têm em consciência, que é, não há dois imóveis iguais. Ou seja, não existe duas casas iguais. Elas podem ter exatamente a mesma planta, mas não vão ter a mesma localização física, porque é impossível, não é? Uma vai ser um andar acima, um andar abaixo, ou ao lado, a exposição solar vai ser diferente. Portanto, não existem, literalmente, dois imóveis iguais. Então, e como estavas a dizer, um imóvel, na ótica do negócio, é um produto, e então, como produto que cada um é, ele tem que ser posicionado para ser comercializado. E dentro disso, a questão do serviço, que estavas a dizer, lá está, a expectativa do cliente em relação ao tempo que ele quer fazer o negócio, ou seja, em quanto tempo é que ele necessita de fazer o negócio, para haver esta adaptação ao mercado, porque faz estudos de mercado para saber o valor do imóvel. Mas lá está, é um estudo, não é? Não é um preço onde a gente tem os produtos na prateleira todos, onde estes produtos têm todos este preço, aqueles têm todos aquele preço, os outros têm todos aquele preço. Não, portanto, eles vão ser absolutamente individuais e há sempre uma determinada subjetividade. Também lá está, há uma objetividade em relação porque é que se determina um preço, mas há uma subjetividade porque o preço, na verdade, pode ser aquele ou pode ser outro. Depende de fatores que eu te vou pedir um bocadinho até para falares acerca deles. Mas lá está, eu queria que tu enquadrasses um pouco isso, ou seja, como é que todos os imóveis são vendáveis, ou seja, o que é necessário acontecer para um imóvel ser vendável, e dentro disso queria a tua opinião. Lá está, no caso, as adaptações aos imóveis para eles serem vendáveis, seja o home staging ou seja obras totais, ou sejam coisas mais simples, né? Qual é que é a tua opinião em relação a isso para um imóvel ser vendável? E esta questão do serviço, porque o mercado imobiliário, e sejamos sinceros, há muitas situações de experiências negativas de clientes com várias empresas, marcas, consultores do mercado imobiliário. Portanto, e é isso exatamente que na UNO nos propomos, vocês propõem fazer essa questão precisamente de prestar um bom serviço, e é isso que eu te queria perguntar, ou seja, enquadrar essa questão do serviço e dos imóveis para serem vendáveis, Orlando. Na área imobiliária, tal e qual como em outras áreas, nós estamos aqui perante duas forças, não é? Temos a força, digamos assim, de quem vende um imóvel e a parte de quem compra um imóvel. Okay. Quem vende um imóvel, por princípio, detém toda a informação sobre o imóvel. As coisas boas, as coisas menos boas do próprio imóvel. Certo. Ou seja, está numa posição, digamos, de conhecimento do produto muito maior de quem vai comprar esse próprio produto. Certo. Por seu lado, quem vai comprar, por si só, nas suas próprias características intrínsecas, fica naquela posição de incerteza face ao produto que vai ou que pode vir a comprar. O que é que eu quero dizer com isto? Que perante estas duas realidades, incerteza e insegurança de quem compra e perante quem vai comprar, para quem vai vender, peço desculpa, é fundamental que quem tem um produto para vender, e nós aí também fazemos um trabalho muito importante nesse sentido, que deveria ter a consciência de que eu vou ter que, primeiro e acima de tudo, corrigir algum problema que o imóvel possa ter de raiz e que possa causar insegurança do lado de quem compra. Exato. E às vezes até, não estou a falar em intervenções
profundas a este nível. Estou a falar, às vezes são pequenas coisas que eu lembro de vários exemplos, por infiltrações de água, às vezes situações de imóveis de 2 andares em que a casa de banho do piso superior tinha uma fuga de água, a fuga de água foi resolvida, mas a umidade na parede nunca foi resolvida. Pois, aquelas manchas. E muitas vezes houve proprietários que não tiveram essa humildade de investir ali algum dinheiro para corrigir esse problema. Ou seja, tudo que seja dar segurança, que esse é o primeiro factor, a quem compra, é fundamental. E também não sou a favor de, por exemplo, estar a esconder os problemas. Isso nunca. Ou seja, o que é o que é, não é? É muito mais seguro para quem compra saber de antemão os problemas, se é que se possam ser problemas que o proprietário por algum motivo não os conseguiu ou não quis resolver, não é? E isso é totalmente a total transparência, do que ele acaba por perceber que há um problema que lhe foi escondido, certo? Não é? Isso é o mais grave que pode haver. Portanto, numa primeira fase, numa primeira dimensão, a recomendação que fazemos, o científico que fazemos é reparar, corrigir, limpar, mesmo a situação da limpeza do imóvel. Tão simples como isso. A limpeza ao nível de retirar tudo aquilo que é acessório, tudo aquilo que não acrescenta nada. E às vezes as pessoas não retiram, não é porque achem que aquilo vai valer, é para não estar com o trabalho de tirar mobília velha ou isto ou aquilo, tudo isso é importante. Numa segunda dimensão, para quem tiver essa possibilidade, trabalhos mais profundos, aí sim também valoriza e vai colocar o imóvel no mercado em melhores condições. Porque o trabalho vai ter que ser feito. Exato. Ou por quem vende, ou depois por quem compra. É evidente que, da parte de quem vende, se tiver a possibilidade de fazer um investimento de valorização do imóvel, todo e qualquer euro que investir no imóvel vai ser multiplicado por 2 ou por 3 no momento da venda, e dá muita mais segurança a quem compra. Exatamente. E eu ouvi muitas vezes comentários do tipo: não, eu não vou pintar porque quem comprar depois pinta ao seu gosto. Isso é uma desculpa para não gastar algum dinheiro na pintura, não é? Ou na limpeza. Eu não reparo com o intuito de que quem compre para ver os problemas que o imóvel tem. A este nível de abordagem não é o caminho correto. O recomendável será preparar o imóvel o melhor possível, e seguramente com isso que criaria um impacto muito mais positivo do lado de quem compra. Sim, há um mercado que tem uma certa parecença, que é o mercado dos carros usados, não é? Porque naturalmente, ou seja, a gente quando compra um carro percebe que não faz muito sentido comprar um carro que não esteja reparado e que não tenha garantia. Portanto, então, ou seja, isto está dentro da cultura das pessoas em Portugal. Realmente, nos imóveis, por vezes, os portugueses, há determinadas coisas que não entendem. Ou seja, um imóvel, se nós repararmos, não é? Os imóveis, quando eles vão para o mercado, quando há um imóvel novo, há uma coisa que é a base do imóvel. Normalmente ele não tem uma base que vai aprender com uma decoração futura, não é? Normalmente são em tons mais neutros, que depois vai depender das épocas e das modas que se está, mas são em tons mais neutros, não é? Nós também estamos numa moda que é do branco, já tivemos numa moda que era da faia, já tivemos numa moda do pinho, ou seja, ele vai trocando por fases, não é? Mas seja como for, é sempre para uma situação mais neutra, para poder haver uma adaptação da decoração. E dentro disso, na comercialização de um imóvel, e tu disseste um ponto muito importante, que é o gasto que a pessoa vai ter, cada euro que a pessoa vai gastar, vai multiplicar por 2, vai multiplicar por 3. E aí eu quero trazer para a nossa audiência um outro adjetivo, que não é o gasto, mas é investimento, porque quando nós estamos a falar de imóveis, nós não estamos a gastar, nós estamos a investir. Portanto, e então aqui para posicionar melhor a nossa audiência, essa é que é a grande questão, ou seja, porque quem vai comprar, se a casa precisa de uma pintura, e se essa pintura custa, vamos dizer, 2.000 euros, a pessoa vai sempre pedir uma desvalorização do imóvel superior a esses 2.000, então se calhar vai pedir uma desvalorização
do imóvel de 4 mil ou de 5 mil, e se do lado do vendedor, lá está, se a pintura for feita, o que vai acontecer é exatamente o oposto, é que o imóvel vai valorizar 4 mil ou 5 mil. Portanto, ou seja, então se nós colocarmos as duas coisas no prato da balança, o que é que aqui vai acontecer? 2 fatores muito importantes, não é? É que a venda do imóvel vai ser mais rápida, porque lá está aquilo que estavas a dizer, que é a segurança para quem compra, vai estar presente porque a pessoa vai ver o imóvel em condições, não vai ter a incerteza sobre aquilo que ela tem que fazer e o tempo que ela tem que demorar. Portanto, isso também representa dinheiro, porque quer dizer que quem está a vender também vai poder encaixar o dinheiro num prazo superior. E quem está a vender, na verdade, lá está, vai ter um retorno do investimento na atualização que a pessoa fez no imóvel. Realmente isso é algo que eu acho que lá está, que no mercado imobiliário a gente bate-se para os vendedores. Os vendedores, no caso, ou seja, os proprietários dos imóveis, que é quem está, na verdade, a fazer a venda, percebam, porque naturalmente isso ajuda muito mais à agilidade do mercado, seja para quem está a comprar, seja para quem está a vender. Exatamente. Quando falamos de investimento, claro que não é nem todo o proprietário tem a percepção da abrangência ou do grau do possível retorno que pode ter com esse investimento. No entanto, se recorrer a um consultor imobiliário com experiência do mercado, ele seguramente lhe vai recomendar quais são os trabalhos que ele deveria fazer. Exato. E que impacto é que isso vai ter depois no valor da venda? E eu, seja dentro das nossas equipas, seja dentro das nossas redes, eu acredito que qualquer consultor imobiliário com experiência, consciente, vai sempre prestar um serviço positivo que, sendo bem aproveitado por parte do proprietário, não tem nada a perder. E realmente, como referistes, se passamos o ónus da correção ou da reabilitação destas partes que estão carenciadas para o comprador, vai-lhe gerar insegurança, um custo acrescido que ele pode não conseguir medir muito bem à partida se ele é vantajoso ou não. E obviamente que ele vai sempre optar por uma solução alternativa que lhe dê mais segurança e mais garantia. Claro, por isso é que o comprador profissional, na verdade o investidor profissional, vai sempre comprar algo que está carenciado, porque precisamente consegue valorizar melhor o investimento, tal como o vendedor, se tiver essa capacidade, também vai valorizar. Orlando, estamos a aproximar do fim, e aqui mais 2 pontos importantes. Planos de crescimento da Uno Fox River. Conta-nos. Nós fomos, desde o início, projetando o nosso crescimento, não para satisfazer, digamos, pretensões ou egos, ok? Mas sim olhando para o mercado e tentar perceber em cada uma das circunstâncias e das situações onde é que nós poderíamos ser uma mais-valia e aportar um positivo ao nosso trabalho, e continua a ser esse o drive que nos orienta, ou seja, ver o que nós estamos a fazer, o potencial de acoplar novos serviços e novas abordagens, e onde é que nós podemos ser bons a prestar esse serviço, porque estar só por estar não faz sentido. Exatamente. Então tem sido isso o nosso pautar do trabalho, e claro, obviamente que como temos muita confiança no nosso trabalho, temos muita confiança nas nossas equipas que se diariamente dedicam e se esforçam para prestar o melhor serviço possível aos proprietários, é com base nessa consciência que vamos sempre olhando para o mercado e ver onde é que podemos ser úteis, onde é que podemos aportar valor. Espetacular. Orlando, e para fechar, que conselhos tu darias a novos empreendedores que estão a pensar em investir numa franquia? O que é que achas que é importante dizeres a essas pessoas? Queres que eu aborde de um ponto de vista mais abrangente ou mais específico da área imobiliária? Pode ser mais específico da área imobiliária, sim. Ok, muito bem. Eu colocaria aqui 3 fases. Uma primeira fase, a fase de preparação, a segunda fase, a fase de
concretização e depois a terceira do desenvolvimento. Na primeira fase, antes de entrar, seja na área imobiliária ou noutra área qualquer, devemos de estudar o mercado bastante bem. Mais vale, depois de ter aquela ideia inicial ou aquele ímpeto inicial, mais vale estudar, analisar. E eu recordo, isto aconteceu numa outra rede, um senhor de Trás-os-Montes que, contactando um master, o master lhe recomendou que abrisse uma agência bem lá em cima, no Alto Minho. Ou seja, o master não recomendou aquela localização porque fosse oportuno para aquele candidato, é porque tinha lá uma vaga e chutou lá para cima. Provavelmente este candidato, se tivesse estudado melhor o mercado, as oportunidades, talvez não fosse escolher essa localização. Portanto, numa primeira fase é importante estudar, ok? Depois, numa segunda fase, ver quem é que são os parceiros, como tinha referido no início da nossa conversa, ideais para pôr em prática aquele nosso projeto. E, obviamente, este misto, e aqui puxando um bocadinho, digamos que começou a dizer a brasa, a nossa sardinha, este misto entre experiência, competência e dinamismo, não é? Que uma marca como a Uno é seguramente uma excelente oportunidade. Tem uma característica que me agradou muito desde o início, foi a proximidade entre as pessoas, o conceito de cultura familiar, de proximidade. Isso é muito importante, faz com que nós possamos entre todos conversar muito mais livremente, sem filtros e sem bloqueios, o que, passando para a terceira dimensão do que referi, nos ajuda e nos motiva depois ao desenvolvimento do projeto no médio longo prazo. Isto não é que tenha grandes segredos, é apenas ir cumprindo as fases no seu momento certo para consubstanciar aquilo que é uma estratégia de longo prazo, que é o que interessa, criar valor, criar sustentabilidade para um futuro que todos queremos que seja bom, obviamente. Pois, mas é sempre assim, não é? O sucesso não é composto de coisas complicadas. O sucesso é composto de pequenos pormenores que tem que haver a capacidade de fazermos o que tem que ser feito, independentemente se nos apetece naquele dia ou não. Nunca é complicado. Orlando, meu amigo, muito obrigado por teres vindo. Foi um gosto ter falado contigo e muitas felicidades. E muito sucesso para o programa. Para todos. Muito obrigado.